Esse recurso, ele é poderoso. Se você usar esse recurso do jeito certo, aplicar da forma certa, você vai ter vantagem aí com relação aos candidatos, aos seus concorrentes. Vamos falar sobre isso? Débora, que recurso é esse? Vou te falar qual que é e como você deve usar para que você tenha esse diferencial e conquiste a sua aprovação em medicina pela VUNESP em menos de um ano. Beleza? Então vamos lá, vamos conversar aqui um pouco. Se você está aqui é porque você é um candidato, uma candidata à medicina e quer passar em medicina pela VUNESP em menos de um ano. Então se você curte o canal, se você gosta dos conteúdos, já deixa o like aí no vídeo e vamos conversar um pouquinho. Beleza? Então vamos lá, Débora, que recurso é esse? Para você entender de que recurso nós estamos falando, como usar esse recurso, é importante a gente fazer uma análise de como você estuda, para que você consiga aplicar esse recurso dentro dos seus estudos. Tudo bem? Então vamos lá, qual que é o relato que geralmente eu escuto dos meus alunos com relação a estudar, né? Como que eles estudam? Geralmente, antes de entrar na mentoria, alunos que mandam mensagem no Instagram, no WhatsApp às vezes, como que eles falam, como que eles relatam estudar, tá? E depois eu quero o seu comentário, se você também estuda assim. Depois deixa eu comentar aqui, eu também faço isso. E se você não faz, coloca aqui embaixo como que você faz, para a gente ter uma ideia e conhecer um pouco melhor você, beleza? Então os alunos falam o seguinte para mim, olha, eles têm um roteiro, então normalmente ou alguém entrega isso para eles, um roteiro fechado, para eles seguirem um passo a passo, né, e fazendo o roteiro, ou em alguns casos o aluno entra dentro daquilo que é tradicional e ele, né, começa a estudar, as matérias vão aparecendo, os roteiros vão chegando, né, chegando para eles, exercícios, e eles vão executando. Beleza? Então tem esse processo aí de aprendizagem durante o ano, em alguns momentos eles fazem revisão, tem alguns simulados aí depois de um tempo, e aí vão estudando, matando roteiro, estudando, matando roteiro, e vai até chegar no final do ano e chegar no vestibular. Muitas vezes, né, logo de primeira é difícil dar certo, um ou outro até acaba conseguindo, mas via de regra é muito difícil dar certo. Por que que isso acontece? Vamos entender? Eu não sei se você já passou por isso, quero saber se você já passou, se é uma coisa que você já fez. Já passou por isso? Olha, vamos pegar aqui o seguinte, o aluno de terceiro ano, ele segue todo o cronograma do terceiro ano, mata os roteiros, ele estuda, ele até faz alguns simulados, ele faz algumas provas antigas e vai para o vestibular. Na maioria das vezes não dá certo, né? Os alunos que fazem cursinho, independente se é presencial, se é online, normalmente o que eles fazem? Eles seguem todo o cronograma, né, fazem os simulados, mata roteiro, chega no final do ano, muitas vezes também não funciona. Aluno que estuda pelo edital, né, que tem o cronograma ali, tem todo o edital, ele vai fazendo todas as matérias, ticando tudo que tem para fazer, coloca, né, o cheque lá em tudo, faz conteúdo, vê teoria e chega no final do ano, pode ser que também não dê certo. Por quê? Porque os alunos esquecem de vários detalhes importantes e um deles é esse que vou apresentar aqui para você hoje e vou te falar como você tem que usar para que isso esteja ao seu favor, tá? Vou te falar o que eu faço com os meus alunos na mentoria e você tenta aplicar dentro da sua realidade, de acordo com o que você estuda, beleza? Olha só, os alunos na mentoria eles fazem blocos, né? Então não tem assim, essa matéria depois a sequência a gente faz revisão, não, tem blocos de estudos. Eu não acredito na possibilidade, né? Eu não acredito nesse conceito de revisões. Então você estuda tantos dias, depois faz uma revisão. Estuda tantos dias, faz uma revisão. Ou você faz revisões em julho, revisão em outubro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o nosso cérebro, para aprender, ele precisa passar por um processo de repetição, certo? Que a gente chama de repetições espaçadas. Beleza? Então eu começo a ver um conteúdo novo, aquilo é estranho pra mim, é normal que eu tenha dificuldade, que eu tenha problema e que eu enrosque várias vezes. Aí quando aquilo começa a ficar um pouco melhor, né, eu entendo o conceito, faço alguns exercícios e eu preciso ver esse conteúdo, eu preciso fazer exercício dessa matéria com frequência, não em um dia ou em uma semana. Eu preciso ver isso com frequência, com repetições espaçadas, para quê? Para que meu cérebro vai concebendo a informação e vai mostrando para ele que aquilo é importante, até ele reter e eu estar pronto para usar aquilo na minha prova, tá? Então, de forma bastante resumida, de forma bastante simples, é assim que a gente aprende. Só que
Normalmente, a forma que as pessoas estudam, eles veem um conteúdo atrás do outro, exercício atrás, né? Então eu pego a matéria, vejo o conteúdo, faço exercício, vejo outra matéria, faço exercício, outra matéria, faço exercício, faço um simulado, mudo de matéria e vou até o final. Qual é o recurso que pode me ajudar na aprendizagem e me levar para a aprovação em medicina pela VUNESP em menos de um ano? Olha só, gente, cuidado, olha só. É uma coisa muito simples, todo mundo pode ter, você só precisa saber usar. Eu chamo de caderno do erro, o caderninho dos erros. Caderno do erro, exatamente. O que é esse caderno do erro? O que significa esse caderno do erro? Significa o seguinte, vamos recapitular aqui, ó. Os alunos aqui na mentoria, eles fazem blocos. Então vamos supor, você está estudando dentro da sua realidade, do jeito que você estuda, você está estudando uma determinada matéria, tá? Quando você começa uma matéria nova, você vai ter problema com ela, até você pegar o conceito e conseguir aplicar. Beleza. Fiz a teoria, entendi o conceito, parece que aquilo está tudo muito simples, tudo muito fácil. Entendi tudo que eu vi na aula ou então que eu vi num livro, beleza. Vou resolver exercícios. É normal que os primeiros exercícios você tenha dificuldade, você enrosque, você tenha problema para resolver. Por quê? Porque você está acostumando com aquele conceito. Ok, isso é normal. Depois que você passou desse processo de aprendizagem, ó, então o aluno vai ver probabilidade, por exemplo. Vi probabilidade, vi o conceito de probabilidade, sei como funciona. Vou pegar alguns exercícios característicos da forma que cai na minha prova e vou começar a resolver. Como é uma coisa nova, provavelmente você enrosca. Então, tem uma versão de probabilidade aqui. Vi? Beleza. Quando eu vou para o segundo exercício de probabilidade, eu vou ter uma versão diferente. Porque na minha prova pode ser que caia 4 possibilidades de probabilidade, 5 ou 6. Depende da prova que você vai fazer, beleza? Então vamos supor que você vai prestar um vestibular que tenha 4 possibilidades para a probabilidade. Então quando você pega exercícios, você precisa pegar para treinar os exercícios das 4 possibilidades. Faz sentido? Então você vai pegar a possibilidade 1, 2, 3 e 4. Para cada possibilidade vai ser uma característica, um grau de dificuldade. Pode ser que você tenha mais afinidade, a outra tenha um pouco menos de afinidade, então você testou. Quando você vai para o quinto exercício, vai ser semelhante, provavelmente, com um desses 4. Só que ainda não está tão claro para você esse conceito, né? Então pode ser que você enrosque. Então resolve aí uns 5, 6 exercícios de cada possibilidade para você treinar. Treinou, entendeu o conceito, ficou claro? Beleza. Agora você precisa fazer uma lista de exercícios para treinar independente, sem saber quais são as características dos exercícios, para você saber se você realmente aprendeu, beleza? Que é o que a gente faz aqui na mentoria com os alunos. Então eles veem a aula, para quem precisa de aula, nem todo mundo precisa, né? Mas vê o conceito. Aí esses alunos fazem alguns exercícios de exemplo, como que cai, como é cobrado, grau de dificuldade, linguagem. Depois eles vão para uma lista de exercícios. Vamos supor que nós temos aí 50 exercícios nessa lista. 50, Débora? Porque 10 nós já falamos aqui em outros vídeos, né, gente? Eu não sou a favor do 10, tá? Então esse negócio de, eu faço 10 exercícios, não faz 10 exercícios. Você não aprende com 10 exercícios, tudo bem? Então, pegou uma lista aí com 50 exercícios para fazer. Vou lá, fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, o quarto, eu enrosquei. Enrosquei, não tive dúvida, tive problema, mas tudo bem, isso é normal, isso é um processo natural de quem está aprendendo, beleza? Aí tive problema, fui lá, tirei minha dúvida, fiz tudo que tinha que fazer, entendi, consegui chegar no resultado, ok. Só que esse exercício que você errou, vai para o seu caderninho do erro. Coloca lá, lista tal, exercício tal, errei. E aí você coloca ali, não precisa escrever e tal, só é um erro, né? Então você coloca em matemática, física, química, né? A matéria que for. E coloca lá o exercício. Continua na lista. 5, 6, 7, 8, errei. O 9, Débora, errei também. O 10, vai para o seu caderno do erro. Lembrando que todo exercício que você erra, não convém que você pegue e erra, fiz, olha o gabarito, fiz, olha o gabarito. Não, faz de 10 em 10, então faz 5 blocos de 10. Faz 10, corrige, vê o gabarito se está certo, mais 10, vê se o gabarito está certo, mais 10 até finalizar. Desses que você errou, você precisa que alguém pontue para você por que você errou e tire a sua dúvida.
certo? Ou que alguém pontue e tire sua dúvida, ou que você veja o porquê você errou, ou você vai ver um gabarito em algum lugar, alguma coisa. O que não pode é simplesmente passar por cima dessa dúvida, tá? A única coisa que eu não recomendo, porque ele é muito prejudicial para vocês, é a resolução. Tem aluno que, eu não consegui, vou procurar no Google e eu vou achar a resolução. É um dos piores recursos que você pode usar na sua preparação, tá? Então, se alguém me perguntar qual que é o pior recurso para eu me preparar para o vestibular de medicina, ver resolução, ou qualquer outro vestibular, tá? Ver resolução, gente, é um dos piores, beleza? Então, não é ideal que você vá vendo resolução, porque isso não está te ensinando absolutamente nada, tá? Débora, mas eu fiz isso até hoje. Então, o que você faz? Em tudo que você errou, você volta, coloca no caderninho do erro. Não, mas eu já tirei a dúvida, eu já resolvi. Ok, mas coloca no caderninho do erro. Por quê, Débora? Porque depois de um tempo, não no dia seguinte, não depois de 2 dias, depois de uma semana, você vai voltar naquele seu caderninho do erro. Débora, isso é revisão? Não, não é revisão. O que acontece? Se eu peguei uma lista de 50 exercícios, vamos supor que eu tenha errado 20. Débora, 20 é muito, mas pode acontecer. Tem ano que erra mais de 20, certo? Mas vamos supor que eu errei 20. Fui lá, errei, voltei, refiz, tirei minha dúvida, fiz de novo e aí acertei o exercício. Ok, mas ele está no meu caderno do erro. Por que eu vou ter que refazer? A ideia não é refazer para você decorar aquele exercício. Tem vezes porque é idêntico àquele, gente, só se acontecer um erro, né? É idêntico àquele, é muito difícil. Pode ter coisas parecidas, mas idêntico é muito difícil. Qual que é a ideia desse exercício ir para o meu caderninho do erro? O meu recurso é o caderno. Depois de uma semana, eu vou olhar para esse meu caderninho do erro e vou olhar os exercícios que estavam ali que eu errei. E eu vou refazer esse exercício sem ver resolução, sem ver nada do que eu tinha feito, nenhuma das minhas alternativas de rascunho, de tentativa, tá? Vou pegar só o exercício e vou tentar fazer. Se eu conseguir, sem lembrar da resolução, tá, gente? Vocês não podem se boicotar. Ah, não, eu ainda lembro da resolução, então espera mais uma semana, porque você não precisa lembrar. A ideia é que você não lembre da resolução, ok? Você vai lembrar que você fez, você errou, que você precisou de ajuda, até aí tudo bem. Mas você não pode lembrar, eu fiz isso aqui porque eu vi na resolução. Não, porque aí você não tá testando se você aprendeu ou não. Você está reproduzindo uma coisa que você tem uma memória fotográfica, então dá um tempo, beleza? Mas, Débora, eu não lembro mais, não lembro o que eu fiz, tá? Você pega esses exercícios, geralmente uma semana e meia, 2, você volta e tenta fazer de novo aquele exercício. Se você conseguir resolver por raciocínio lógico, você for montando o raciocínio, você entendeu o processo e conseguiu chegar no final, ok, cheguei, consegui, finalizei, deu certo. Eu não lembrei da resolução, eu montei uma linha de raciocínio, você tira esse exercício do seu caderninho do erro, beleza? Fui fazer o exercício, enrosquei no mesmo lugar, deu a mesma dúvida. Significa o quê? Que você não aprendeu ele ainda, né? Aquele conceito que está te travando, você não tem ele ainda, não está claro para você. Mantenha no caderno do erro, vá ver de novo, tire a dúvida, tente entender por que você enroscou de novo, o que você esqueceu e mantém. Depois de 2, 3 semanas, você volta e você vai manter esse caderno do erro para tudo o ano inteiro, beleza? Então você vai perceber que no seu caderno do erro vão ter vários exercícios, depois que você voltar, eles podem se manter. Pode ser que você tire. Qual que é a ideia disso? É você voltar, porque às vezes, e é muito comum isso, quando o aluno ele erra alguma coisa, ele tem problema e ele tem dúvida, ele vai, tira dúvida, ele vê uma resolução, infelizmente, ou então alguém explicou, parece tudo muito claro. Ah, faz sentido. Mas é porque ele entrou numa linha de raciocínio de uma pessoa que já fez a resolução e que aquilo realmente faz sentido. Por quê? Porque é um raciocínio lógico. Se é um raciocínio lógico, faz sentido que ele entenda, beleza? Só que aquele conceito ainda não está claro para ele. Só que quando ele consegue resolver, às vezes o que o aluno faz, né? Isso é muito comum, né? Os alunos, quando eles conseguem resolver, se ele risca, não, isso aqui eu já fiz. Ele pinta com marca-texto, você não precisa voltar aqui. E na verdade eu preciso. Tem alunos que preferem fazer o seguinte, os alunos, é muito comum isso quando faz cursinho principalmente. Eles têm a apostila, os exercícios que eu consegui fazer, eu vou pintar de verde. O que eu tive dificuldade, eu vou pintar de vermelho, de laranja, sei lá, qualquer outra cor.
Funciona, Débora? É a mesma coisa que o caderninho do erro? Não. Sabe por que não? Porque dificilmente você vai voltar folheando sua apostila para ver o que você pôs de verde, o que você pôs de amarelo ou de verde e vermelho. Dificilmente isso vai acontecer. E mesmo que você tenha a disciplina de fazer isso, você vai gastar muito mais tempo ali folheando, tentando achar alguma coisa. E pode ser que um conceito importante, com um exercício que era relevante para você, você acabou deixando de lado e não reviu, certo? Então é importante você ter o caderno do erro. É um super recurso que, se você usar certinho, passo a passo, gente, isso te dá uma vantagem enorme. Por quê? Fui lá, coloquei o exercício no caderno do erro, quando eu voltei uma semana depois eu errei a mesma coisa. Olha só o feedback que você tem, que esqueceu. Eu não entendi essa matéria ainda. Então você sabe onde é que você precisa colocar atenção, colocar energia para que você aprenda. Beleza, fiz, estudei, tirei a dúvida, taranã, entendi, lembrei. Ok. 2 semanas depois, volta lá e tenta ver se aquele conceito ficou claro. Resolva, aí vamos supor, né? Eu ia até falar resolva outros exercícios, mas vamos lá. Vamos supor que eu fiz a primeira vez, quando eu voltei no meu caderno do erro, eu percebi que eu errei de novo. Opa, atenção, o conceito não está claro para você. Tudo bem, deixei lá 2 semanas, eu voltei e errei de novo. O que a gente tem que fazer? Primeiro, para tudo e estuda aquele conceito. Por quê? Você está errando. Você não tem isso claro para você ainda. Depois que você parou e estudou o conceito de novo, qual é outra coisa que você precisa fazer? Você precisa de exercícios que tenha aquele conceito, certo? Por quê? Você precisa treinar. Você não pode treinar só com aquele exercício, porque você vai decorar. Na terceira vez que você voltar, você decora a resolução. E aí você vai se auto-sabotar. Você não sabe se você conseguiu resolver porque você realmente entendeu, porque você realmente aprendeu, ou simplesmente porque você decorou. Certo? E, gente, basta ser aluno para saber como o aluno se comporta. E quando é uma matéria que normalmente a gente não gosta tanto, não é tão uma matéria tão gostosa quanto biologia para vocês, não para mim, para vocês, pode ser que a gente, mesmo não estando tão seguro, não estando tão confortável, a gente deixa de lado, porque se cair eu pulo, se cair eu tento seguir essa linha. Isso é muito comum e muito perigoso. Ok? É comum e perigoso para vocês, beleza? Então, quando a gente entra, né, é muito comum isso, caderno do erro. Então, dentro da mentoria, quando os alunos fazem o caderno do erro, né, a recomendação é, vamos olhar, vamos supor que de 50 exercícios, vou pegar o exemplo que a gente deu inicialmente. Dos 50 exercícios, eu errei 20. O que é importante analisar nesses 20 exercícios errados? Todos os exercícios, 20 exercícios, têm a mesma característica? Tem a mesma coisa? São todos exercícios contextualizados? Não, são exercícios diretos? Qual é o nível de dificuldade desses exercícios que você errou da lista? É nível 1, 2 ou 3? Qual que é o perfil? Os exercícios que eu errei têm o perfil da faculdade que eu quero fazer ou não? É um perfil de uma faculdade que eu não vou prestar? Porque eu tenho que saber tudo isso, se eu devo me preocupar com isso ou não. Não, eu errei 20 exercícios e esses exercícios têm exatamente o perfil da minha faculdade. Para tudo. Porque senão você vai chegar lá e você não vai conseguir fazer. Beleza? Não, eu errei 20, 15 não tem nada a ver com a minha prova. Primeiro assim, teria um erro aí, né? Porque se 15 não tem nada a ver com a sua prova, você está gastando energia numa coisa que não precisa. Mas vamos supor que 5 exercícios está um nível muito acima, está muito diferente. Ok, eu vou voltar, vou olhar o conceito, mas eu não vou gastar tanta energia, eu não preciso me preocupar com tanta força com isso. Agora, se boa parte desses exercícios tem a característica, tem o perfil da minha prova, é um ponto de alerta, muito de alerta, beleza? Então eu preciso voltar, ver os conceitos, refazer os exercícios, ver se ficou claro. Volto depois de umas 2 semanas, ver se eu lembro, se eu não lembro, mas o que é mais importante? Vamos supor que desses 20 exercícios, 5 têm o mesmo perfil e eu errei a mesma coisa. Isso é um ponto de atenção muito sério para você. Então, olha só, as 5 exatamente da mesma forma, com o mesmo grau de dificuldade, com a mesma característica que eu errei. É nítido para mim que você não aprendeu.
ok? Porque se você aprendesse, você não teria errado e 5 a mesma coisa. Então você vai ver o conceito de novo, vai resolver esse exercício de novo e você precisa de exercícios que não sejam aqueles, porque você já decorou a resolução, já decorou as palavras, já sabe o que é para fazer, você vai começar a ler o enunciado e já vai vir, é para fazer isso, isso e isso, ok? Então você precisa de exercícios novos, inéditos, que você nunca viu, com exatamente aquele perfil. Por quê? Porque aí você vai ver se você realmente aprendeu ou não. Eu vi de novo, refiz exercício, refiz ali, vi conceito, estudei, ok. Aí eu vou para uma nova lista de exercícios com essas mesmas características, com esse grau de dificuldade, com tudo isso. Quando eu chego lá, eu percebo que eu fiz uma nova lista e eu acertei a maioria. Ok para você. O que você errou vai para o caderno do erro, o processo continua, só que você aprendeu, boa parte você conseguiu fazer. E se você foi para uma nova lista com esses exercícios, com essa característica e continuou enroscando, continuou tendo problema, você precisa de auxílio para entender o que está enroscando, o que está travando você, o que está parando você. Porque se você ficar enroscando sempre que se deparar com isso, se é um exercício característico e tipo da sua prova, você tende a chegar na prova, se deparar com esse exercício e não conseguir resolver. Ok? Então, gente, o caderninho do erro é um recurso poderosíssimo para você que quer passar em medicina pela Vunesp em menos de um ano. Então, não negligencie isso, beleza? É muito comum quando o aluno usa o caderno do erro, ele usa, aí ele faz o exercício. Aconteceu já com alunos da mentoria, tá? Ele foi fazer o exercício, ele teve problema, teve dificuldade. Aí, caderno do erro, anotou lá para depois eu voltar. Quando ele foi fazer de novo, enroscou de novo. Opa! Ponto de atenção. Foi fazer de novo, teve problema de novo. Peraí, o conceito não está claro. Não está claro. Então a gente precisa rever conceito, característica, todas as possibilidades, entender linguagem. Vamos abrir esse exercício, vamos entender o que está acontecendo. O porquê que você confunde. São as fórmulas. Não, o que tem nessas fórmulas? O que está falando? Qual que é a âncora? Para que o aluno entenda o conceito. Entendi. Agora eu entendi. Então, beleza. Para ter certeza que você entendeu que isso é uma coisa natural para você agora, nós vamos resolver outros exercícios inéditos que você nunca teve acesso, então a gente tem que criar exercícios para que você treine aquele conceito, beleza? Débora, mas não tem quem crie para mim, então você precisa achar exercícios que tenham aquela característica, aquele mesmo grau de dificuldade, linguagem, para que você resolva. Só assim você vai saber se você aprendeu ou não. E aí, cuidado com uma coisa, um ponto de alerta para vocês, tá? Tem aluno que fala o seguinte, olha, eu sei, eu aprendi, por quê? Porque eu fui na teoria de novo. Gente, teoria é bom, é necessário e muitas vezes precisa ser feito. Mas não é isso que vai medir se você aprendeu ou não. Mas eu li no livro, eu li na apostila, eu vi videoaula, ok, ótimo. Então, o conceito você viu. Se você não conseguir aplicar este conceito, você não aprendeu, ok? Então, quando você tem problema, você volta, vê conceito, vê aula, pega apostila, pega livro, ok, não tem problema. Mas, se você pegou, fez tudo isso e você volta num exercício e você não consegue aplicar, é sinal que tudo isso que você fez não ficou claro, não ficou fácil de você aplicar. Entende? Se não tá claro, problema na hora da prova, tá? E por que a gente tem que ver exercício, não basta ver a teoria? Eu não posso ter contato com aquilo na hora da minha prova, somente na hora da minha prova. Quando nós vamos para a prova tem que ser para você só mais um exercício, ok? Só mais um exercício. Como assim, Débora, só mais um exercício? Você tem que estar tão acostumado, aquilo tem que fazer parte do processo para você com tanta naturalidade, que é só mais um exercício que você resolveu, ok? Então é muito importante você ter o hábito de fazer exercícios. Tem que ter. Aí você vai treinar várias coisas, linguagem, tempo, velocidade, interpretação. Você só treina tudo isso fazendo. Então quando a gente fala volta, claro que muitas vezes, muitos casos, você volta no conceito, porque se você errou, é só que o conceito não está tão claro assim. Só que depois que você viu isso, é necessário que você faça exercício. Gente, me fala, escreve aqui no comentário para mim, se isso é claro para você. Que para que você
entenda, para que você aprenda, para você chegar no dia da prova e realmente se dar bem, você precisa treinar exercícios. Exatas, não tem outro jeito, ok? Alunos que estudam exatas, vendo videoaula só com teoria, só com conceito, ele é muito bom conceitualmente, mas na hora da prova ele dificilmente desenvolve. Beleza? Então é importante que você veja conceito? É importante que eu entenda a teoria? Dependendo do que é, sim. Dependendo do que é, nem precisa. Ok? Mas indispensável é a resolução de exercício. Indispensável. E como eu havia dito, né, um pouco antes, não 10 exercícios. Por quê? Porque eu tenho que treinar se eu realmente sei. Você não tem nenhum exercício nas provas de medicina da VUNESP, nenhuma matéria, que tenha uma única forma de cair. Não tem. Então vou pegar exemplos aqui. Probabilidade para uma prova nível 1, nós temos 4 possibilidades. Probabilidade para uma prova nível 2, de 5 a 6 possibilidades. Certo? Então, olha só, vamos pegar aqui uma prova nível 1. Se numa prova nível 1 eu tenho 4 possibilidades só para probabilidade, é sinal que eu tenho 4 perfis de questões. Então eu tenho que treinar esses 4 perfis, eu tenho que entender esses 4 perfis, eu tenho que saber como funciona, característica, treinar exercícios dos 4 perfis, beleza? E nós estamos falando só de probabilidade. Vamos supor que a prova que você vai fazer tenha 10 tópicos de matemática, tá? Tô chutando aqui, porque pode ser 10, pode ser 12, pode ser 15, pode ser 8, né? Mas vamos supor que a sua prova tenha 10 tópicos. Desses 10 tópicos, só a probabilidade teria 4. Vamos pegar aqui GA. GA nós temos mais 4 possibilidades de jeitos, né, de formas de cair na minha prova nível 1. Então só GA e probabilidade nós teríamos 8 versões de coisas, de formas que podem cair na minha prova. Eu tenho que treinar essas 8. Então, gente, não são 10 exercícios. Porque olha só, se você pega 10 exercícios de probabilidade, na melhor das hipóteses, você vai ter 2 de um, 2 de outro, você vai ter as 4 versões e você fez pelo menos 2 exercícios de cada. Tá bom? Com certeza não. Quem já estudou um pouquinho sabe que não. Não está bom. Não é o suficiente. Nem de longe. Beleza? Débora, mas tem matéria que é mais fácil. Tem matéria que é muito simples. Mas um jogo de palavras, um detalhe, uma coisinha, gente, muda o jogo para vocês. Uma coisinha muito simples, muito pequena, pode mudar o jogo na hora da resolução. Então, por que eu defendo a ideia de você fazer vários exercícios? Para que você veja todas as possibilidades, para que você veja essas possibilidades mais de uma vez, para que você se sinta confortável com elas na hora de resolver a sua prova, ok? E isso tudo, o caderninho, né, de erros, isso vai te ajudar, porque lá só vai ter o que você errou. Débora, mas eu não preciso revisar o que eu acertei? Lembra, o caderninho do erro não é revisão. Não é revisão. O caderninho do erro é um recurso que você está usando para se certificar que aquilo que você errou, agora você sabe. Beleza? É o seu diagnóstico. É o seu autodiagnóstico, a sua autoavaliação. Não, eu errei, mas depois que eu revi, voltei, eu aprendi. Ó, isso é o caderninho do erro. Não é revisão. Beleza? Por quê? Primeiro, porque eu não acredito na revisão, né? Nesse negócio de ter um período para revisar e tal. E a revisão, Débora, então eu não faço revisão? Faz. Só que não dessa forma, né? Já falei em outros vídeos aqui, a revisão ela tem que ser contínua. A partir do momento que você vê uma matéria, você precisa ter contato com ela até o dia da sua prova. Como, Débora? Vendo de vez em quando alguns exercícios embutidos. A sua revisão tem que estar embutida com seu conteúdo novo. Beleza? Já falei isso em outros vídeos, depois a gente pode falar isso de novo. Se você não viu o vídeo de revisão, veja, ok? Não caia na tentação, não caia no erro que muitos alunos cometem. Qual, Débora? Eu vou estudar durante a semana, no domingo eu vou fazer revisão. Gente, se você não deu conta de matar o roteiro, fazer exercício durante a semana, como você vai conseguir fazer revisão de tudo da semana no domingo? Depois do seu simulado? Impossível. Impossível. Não, eu vou fazer revisão em julho. Tá, então você vai conseguir no mês de julho, nos 15 dias de férias que você tem,
você vai conseguir revisar o que você viu em 5 meses. Gente, não se iluda, isso está errado. Não tem como você fazer isso. Não tem como. Não é humanamente possível estudar em 15 dias o que você estudou em 5 meses, estudar, revisar, treinar, fazer. Não dá, não dá. Ah, não. Tem aluno que fala, não, eu vou fazer revisão em outubro, porque aí eu tô próximo da minha prova, setembro, outubro, tô próximo da prova, tá fresco. Ok. Só que você não vai fazer revisão, você vai ter que aprender de novo, porque o que você viu em janeiro, fevereiro, março, em setembro, já foi, beleza? Então, você vai ter que aprender de novo. Impossível aprender tudo em um mês para fazer a prova de forma eficiente. Tudo bem? Então, o caderno do erro não é revisão. E outra sacada, tá? Porque tem alunos que pode usar isso de forma errada. Já sei, vou usar o meu caderninho do erro, na véspera da prova eu vou pegar tudo aquilo ali e vou fazer de novo, porque eu errei. Gente, não é essa a ideia. A ideia é que você vá corrigindo os seus erros, que você vá aprendendo por etapas. Eu não posso querer aprender conceitos muito diferentes, tudo junto. Olha só, peguei probabilidade como exemplo, né? Então errei questões de probabilidade, vou pôr no meu caderno do erro. Peguei geometria analítica, vou pegar meus erros aqui, vou pôr no caderno do erro, lá em setembro eu vejo. Só que lá em setembro vai ter questões de probabilidade, de elétrica, de GA, de estequiometria, de orgânica. Aí você vai ter que aprender todos esses conceitos de uma vez? Não, a ideia não é essa. A ideia de quando chegar próximo da sua prova é que os conceitos, as matérias que vão cair na sua prova estejam super naturais para você, ok? Eu bato o olho, eu sei o que é, eu sei o que está falando, eu resolvo o exercício. Pode ser que eu tenha uma outra dificuldade, mas eu já sei do que se trata, eu posso gastar um pouco mais de tempo, mas eu sei fazer, e aí é só lapidar. Deu para entender isso? Então, ó, qual que é o recurso poderoso para que você seja aprovado em medicina pela VUNESP em menos de um ano? O seu caderninho de erros, beleza? Então, use isso a seu favor, né? Talvez aí a grande dificuldade de muitos alunos sejam ter exercícios. Busque exercícios característicos da sua prova, mas não deixe de usar o recurso do caderno de erros, porque ele é poderosíssimo. E a gente fala de caderno, mas pode ser folha de rascunho, desde que você tenha isso organizado, tá? Caderno, rascunho, pode ser uma agenda, vou anotar na minha agenda todos os meus erros, onde você quiser e fique fácil para você. Pode colocar post-it, pôr na parede, desde que você não deixe isso passar, desde que isso não saia do seu radar de atenção, beleza? Desde que você tenha isso de forma organizada. Eu gosto do caderno porque eu sou das antigas e caderno é uma coisa legal para mim, eu gosto de caderno. E você consegue controlar isso melhor, não corre de você perder e esquecer, beleza? E lembra da dica, não usa a apostila porque você pinta, depois você não volta, depois nem sabe o que você pintou, porque depois fica tudo pintado. Então use uma coisa que vai te ajudar, é um recurso muito simples, muito fácil e vai te ajudar na sua aprovação. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal, gente. Com muita frequência tem conteúdo novo aqui pra vocês, tem live. Então participa, se inscreve no canal que eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.